Lógica de programação, aula 6. Continuação dos métodos. Agora nós vamos entrar num problema muito comum: cálculo, salários, comissões e gratificações. Porque a gente não pode ficar demais em conhecimento de linguagem de programação e não conhecer absolutamente nada da lógica de coisas comuns. Tem pessoas que ignoram completamente como é que é cálculo de salários. Aqui nós não vamos botar o cálculo super complexo, tá? Com todos os impostos e tal, mas vamos colocar de uma forma compreensível para vocês incorporarem os métodos. Já falamos de aulas anteriores que uma das técnicas é tabela. Aqui será tabelas, duas tabelas, né? Aliás, realmente são 4, combinadas com uma equação ao final. Então, a primeira é meio óbvia, né? É salário por hora trabalhada e percentual de comissão por função. Aqui nós estamos com os valores de comissão bem mais altos do que o praticado aí no mercado, porque realmente não é 6% de comissão para o vendedor, é 0,6%. Então, como o salário hora, é claro que quanto mais responsabilidade a função envolve, isso vocês vão ter que começar a colocar na sua lógica de raciocínio, quanto maior a responsabilidade, mais a pessoa tem que receber, para que o salário compense a dor de cabeça que ela vai ter. A gente até brinca, fala assim, o salário do cara deve ser o suficiente para comprar os remédios para curar as doenças que ele vai ter de trabalhar, tá? Mas isso é só uma brincadeira. Então, um assistente ganha R$ 15 por hora, um gerente geral 45. Se alguém quiser multiplicar, no mês a semana tem 40 horas trabalhadas, 5 dias vezes 8 horas. Vocês também podem incluir o sábado, mas nós vamos considerar 120 horas. Então, se vocês fizerem a conta de 15 vezes 120 horas, vocês vão encontrar o valor R$ 1.800. Muitos vão achar isso muito baixo, mas vai ter uns complementos aí do salário. Bem, então vem a tabela de comissões. O assistente, vejam bem, ele é mais assim, a pessoa que limpa a loja, arruma e tal. Ele não recebe comissão, ele não é preparado para vender. E aqui os percentuais de comissão, eles vão decrescendo à medida que as funções sobem. Por quê? A função de vender é do vendedor. Então, por isso que ele ganha 6%. Se o supervisor vender alguma coisa, vamos supor, não tem vendedor livre, ou os vendedores estão almoçando, o supervisor é obrigado a vender. Então, a comissão dele é menor. Porque, senão, também o supervisor ficaria concorrendo com os vendedores nas vendas. Então, por isso que é preciso baixar a comissão dele. E o gerente de departamento, ele ganha muito menos ainda de comissão, apenas 2%, porque a finalidade dele é gerenciar, ver se está faltando alguma coisa na loja. Ele não pode se dedicar a esse serviço. Então, ele ganha 2%, porque se não tiver ninguém na loja na hora do almoço, ele vai lá e vende, porque o objetivo do negócio é a venda, é o lucro. E esse percentual é sobre valor vendido, tá? Muita gente pode falar que assim, esse é percentual por hora trabalhada. Não, isso aí é o percentual sobre o valor vendido. E o dono da loja pode decidir se é sobre o valor bruto ou valor líquido ou ainda um percentual do valor da venda. E agora vem os benefícios. Vocês sabem que o trabalhador brasileiro recebe benefícios e é preciso dar esses benefícios para ele. Isso aí é tudo negociado com os sindicatos. Isso é uma regra, é uma tradição, como vocês quiserem encarar. Então, o vale-refeição, no caso desta nossa loja, R$ 700 por mês. Esquecemos de colocar aqui
A unidade, tudo vocês têm que colocar a unidade. Então, reais por mês, vale transporte também, reais por mês. Isso aí é feito mais ou menos uma conta sobre o número de dias que o trabalhador vai para o trabalho. Em média, é 22 dias. Mas a cada mês pode ser ajustado. Aqui estão considerando um valor fixo, não vai incomodar nada, não. Os valores vão decrescendo de incentivo por vale-refeição à medida que o salário cresce. Como o gerente geral vai ganhar muito mais por hora, ele não precisa de tanto incentivo. Então, você deixa um vale-refeição para o dia que ele for em uma reunião com fornecedores e tal. Aí ele vai precisar pagar uma pequena refeição para ele, tá? Um lanche, coisa do tipo. Então, o gerente de departamento ganha um pouco menos, supervisor e tal, até chegar ao assistente que, por ter um salário baixo, ele tem que ter um bom incentivo. Agora vamos ao Vale Transporte, a mesma coisa. Cargo crescente, o incentivo diminui. Por quê? Ele já absorve uma boa remuneração do salário normal dele por hora trabalhada, correto? Por causa da sua responsabilidade. Então, vocês podem fazer a conta, né? Seria 4 ônibus em média de R$ 5,00, estamos no ano de 2024, e 22 dias de viagens, tá ok? Porque o Vale Transporte é dado para finalidade de trabalho. Muita gente fala assim, mas e para ele sair com a família sábado e domingo? Não, o Vale Transporte ele só contempla dias de trabalho. A finalidade dele é prover o transporte para o trabalhador chegar ao seu serviço e ir embora para casa. Então, mesma coisa, incentivo decrescente à medida que a função, a responsabilidade da função aumenta. Então, tá aí os valores para vocês verem. Depois nós podemos fazer algumas simulações. Agora vamos ver como é que a equação que engloba essas 4 tabelas de forma a nos dar um resultado mensal. Bem, é sempre bom dar um conhecimento a mais para vocês entrarem. Vocês não sabem, muitos de vocês não sabem como é que o comércio funciona. Uai, mas como é que são apuradas as horas trabalhadas e valor da venda mensal? Hoje em dia já está tudo mais ou menos informatizado, né? O cara passa o cartãozinho naquelas maquininhas de entrada e saída da loja, não tem catraca, porque você precisa que os clientes entrem e fiquem à vontade na loja. Inclusive, uma coisa assim que demonstra uma grosseria muito grande, alguns supermercados têm catraca para entrada de clientes. Eles falam que é para contar o número de clientes por dia e tal, mas isso é uma grosseria. Então, as horas trabalhadas são apuradas pelos equipamentos de controle de entrada e saída da loja. O funcionário passa o cartão dele, é eletrônico, aí a maquininha vai lá e marca a entrada dele, marca o horário e joga em um banquinho de dados por detrás. É bom vocês saberem desse detalhe. E o valor da venda mensal? Aí ele é apurado pelas maquininhas, né? Que podem emitir ou as notas de vendas ou recibos de venda para o cliente. Então, com isto, nós temos agora a fórmula. A fórmula, ela é alimentada pelos coeficientes e valores que vêm dessas 4 tabelas. Então, você pega as horas trabalhadas e joga o coeficiente A, ou seja, o salário hora. Então, de acordo com a categoria do funcionário, vai um coeficiente A para multiplicar aqui. Então, se for o assistente, vai o valor 15. Tá? O programa vai fazer isso tudo. Depois, soma nas horas trabalhadas vezes esse A, o valor da venda mensal vezes o percentual da comissão e, se é percentual, você tem que dividir pelo valor 6. A expressão 6% quer dizer 6 dividido por 100. 50% é meio, 50 por 100 é meio, correto? É
metade, tá? Só para dar alguns exemplos para vocês. Então, é pego aqui o coeficiente B, que tem o percentual de acordo com a categoria do funcionário, tá? Do empregado da loja. Depois você soma C, que é o quê? O vale-refeição é valor fixo por mês, então não precisa multiplicar por nenhum coeficiente. E você soma também D, que também não precisa multiplicar por nenhum coeficiente, porque já é um valor fixo por mês e está aqui de acordo com a função. Então, todos os parâmetros aqui são ditados pela função da pessoa, tá? Então, vamos dar um pequeno exemplo aqui. Bem, então, vamos a algumas simulações para ver se os valores não estão colidindo e vocês verem as razões. Salário do assistente. Assistente não tem comissão. 120 horas vezes 15 reais. Aqui está invertido. Quem tem em casa decimal é o valor. Vou ter que consertar tudo. Mais os 700 de um vale, o primeiro, né? O vale refeição, mais 580 do vale transporte. Então, o assistente, a pessoa que limpa a loja, que arruma e tal, está recebendo R$ 3.080 por mês. Isso é um salário alto para um assistente. Provavelmente é uma loja boa e tem só esse assistente. Tá? Porque você não vai pagar 2, 3, que aí você já teria 6.000, 9.000 reais. E lembrando que na mente, infelizmente, do empresário brasileiro, o assistente é o primeiro que eles pensam em mandar embora. Esse cara não vende nada, não aumenta as vendas da loja e tal, esquecendo que a loja começa a ficar suja e mal arrumada. E agora vamos para o outro extremo, o salário do gerente geral. Sem ele vender nada, e vocês veem, ele não tem o segundo vale, que é o vale transporte. Então, 120 horas trabalhadas vezes R$ 45, mais os 150 do primeiro vale, né? O refeição, que eu falei que é para alguma refeição esporádica, quando vai visitar um fornecedor ou vai numa reunião. Então, isso tudo dá, sem ele vender nada, 5.500. Aí vocês vão falar assim, mas a diferença é pouca para o assistente. Mas o gerente geral não tem que ficar preocupado com as vendas, tá? Aqui já está embutida uma comissão mínima, porque ele não é obrigado a vender, tá? O cargo dele é de tal responsabilidade que eles julgam que ele já tem uma venda intrínseca. Sendo um gerente geral coordenando a loja de forma correta, eficiente, né? Ele está aumentando a comissão dos vendedores. Compreenderam? E agora nós vamos para o salário com uma venda mínima de um vendedor. Eu estou considerando R$ 5.000 como a venda mínima do vendedor. Podemos simular depois com um valor um pouco maior. Então, 120 horas trabalhadas vezes R$ 18 a hora dele. Ele é apenas um vendedor. Aí ele vende R$ 5.000. Como vendedor, ele pode ganhar uma comissão de 6%, 0,06. Aí soma com os vales dele, dá 3.500. Aí vocês vão falar, nossa, é pouco acima do assistente, tá? Mas o assistente mantém a loja arrumada. E lembrando que ele é o primeiro elegível para perder o emprego. Já os vendedores são peça fundamental. Ele tem esse salário, mas ele tem um outro salário embutido, que é a garantia de que, se ele vender, ele continua na loja por muito tempo. Então, caso aqui o vendedor venda R$ 10.000, o que vai acontecer? Melhor escrever o 10.000 aqui. Então, o que vai acontecer se ele vender 10.000? O dobro. Então, ele vai ganhar o dobro de comissão.
E o dono da loja também pode fazer uma tabela progressiva para comissões por valor, tá? Não se esqueçam disso. É bom que ele até regula um pouco mais. Então, se aqui houve um aumento de 300, aqui também tem um aumento de 300. Então, 3.800, vamos comparar com o salário do gerente geral. Ainda está um pouco distante, tá certo? De 5.500. Vamos ver se a gente consegue, vamos ver com que venda que ele consegue chegar ao salário do gerente geral. Vamos dobrar mais uma vez, observar o macete aqui. Dobrei mais uma vez. Aí aqui vem 1.200, um aumento de R$ 600. Então aqui vai para, né, um aumento de 600 aqui, 14, 4.400. Ainda não chegou no salário do gerente geral. Ou seja, ele tem que vender muito para chegar. Então, mostrando que essa tabela está bem feita, porque o vendedor tem que trabalhar muito para chegar ao salário de gerente geral. Isso é que é o correto mesmo. É uma função pequena, precisa de muito esforço para chegar a um salário de um gerente, de um salário de maior responsabilidade, tá certo? Então a tabela está coerente, da mesma forma que nós explicamos a coerência da tabela de telefonia na aula anterior. Então deixo esses exemplos para vocês fazerem outras simulações e verem qual que é o valor que o vendedor terá que vender para chegar a um salário de gerente geral. Então, eu dei um exemplo do mundo real. Aliás, uma das coisas que eu gosto de fazer é dar apenas exemplos do mundo real. Eu já trabalhei com comércio, então eu tenho uma noção para dar para vocês de como é que é esse mundo, como que são os cálculos. Então, é preferível vocês terem essa visão detalhada, porque é de um problema bem real, porque na vida mesmo, né, os comerciantes, os empresários, eles não vão ter tempo de explicar para vocês do zero como que é feita uma folha de pagamento. Então é bom vocês já irem resolver esse tipo de problema com uma certa noção. Eu considero que esse aqui é um ótimo problema que conjuga tabelas e equações para vocês. Muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final da nossa aula 6, sobre métodos aplicados ao cálculo de salários, comissões e gratificações.